alguns, na verdade, o que vai fazer a grande diferença é você realmente sair da zona de conforto, é você realmente começar a fazer algo diferente. Eu sempre gosto de falar essa frase porque ela é muito verdadeira e ela mudou a minha vida. Se você continua fazendo as mesmas coisas, esperando que algo diferente aconteça na sua vida, olha, essa é a definição de loucura. Não vai acontecer. Para que as coisas mudem, para que o mundo mude, você precisa mudar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a mudar a minha forma de agir. Ao invés de viver naquele piloto automático, né, fazendo as coisas da forma que elas vinham a mim, eu comecei a me planejar e a trabalhar, a me colocar em ação de acordo com aquele meu planejamento. E foi aí que as coisas começaram a mudar para mim. E é através disso que eu tenho conseguido, assim, chegar no final do meu ano e olhar para aquela minha lista, olhar para aquele meu quadro, que eu vou falar para vocês mais sobre ele já já, e dizer assim, uau, foi um ano incrível, uau, como eu tô feliz, né? Isso, assim, faz toda a diferença e te deixa cada vez mais entusiasmado, te deixa cada vez mais, assim, com vontade de fazer mais, de planejar mais, porque você realmente está vendo as coisas acontecerem. E claro, existem alguns planos, alguns projetos que são coisas que você vai realizar num tempo bem maior, né? Em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. Mas se você criar esse hábito de planejar, de organizar suas ações, você vai ver que muitos desses planos vão ter um tempo reduzido para que você consiga alcançar, né? E você vai estar sempre num ritmo legal de realização. Gente, isso é fantástico, vocês não têm ideia da sensação incrível que a gente tem quando olha para trás e vê as coisas acontecendo, né? Por mais que você ainda não esteja naquele nível que você sonha lá na frente, mas você perceber que você está galgando, né, passo a passo, e que a cada dia você está mais próximo de alcançar aquilo que você deseja, seja no seu negócio, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, né, na sua saúde, seja lá no que você deseja, né, é de fato aquilo que vai fazer a diferença. E é essa pergunta que eu quero falar para você agora para iniciar o assunto de hoje, né? O que precisa acontecer até o final desse ano para que você tenha aquela sensação incrível, maravilhosa, de que você teve um ano assim, uau, né? Um ano que você olha para trás e diz, uau, que ano incrível! O que precisa acontecer para que você tenha essa sensação? Então, gente, olha, você precisa assistir essa live com um papel e uma caneta na mão, tá? E você vai escrever agora aí o que tem que acontecer até o final desse ano para que você termine o ano assim, uau, esse foi o meu ano, esse foi um ano incrível. Se eu continuar nesse ritmo, realmente a minha vida ela vai se transformar cada dia mais e mais. E não só numa área, mas em todas as áreas, né? Então escreva aí o que precisa acontecer, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, seja família, seja relacionamentos, uma viagem que você sonha em realizar, né? Um curso, né? Dar aquele up no seu currículo, né? Se tornar uma profissional diferenciada. Às vezes o pessoal fala assim, puxa vida, eu tô tantos anos aqui nessa empresa, o fulano que entrou ano passado já foi promovido e eu não. Mas o que é que o fulano está fazendo de diferente que você não está? Hein? Que fichas caem para você agora? Gente, às vezes vai doer um pouquinho, mas vai fazer muito bem para vocês. Eu sempre falo, as minhas conversas, as minhas masterclass, elas são que nem injeção. Dói, mas faz bem. Tá certo? E coloque amor nas minhas palavras para você não ficar triste, pelo contrário, ficar motivada a gerar a transformação que você precisa para alcançar o que você deseja, né? Eu tenho certeza que vai ser incrível se você conseguir fazer isso e que você não vai ficar chateado comigo, pelo contrário, você vai me agradecer, né? Então, agora que você já colocou aí o que você realmente ficaria muito feliz se acontecesse na sua vida até o final desse ano, em qualquer área, tá, gente? Você pode, inclusive, colocar uma coisa para cada pilar da sua vida. Ah, nos meus relacionamentos é isso, com os meus filhos é tal coisa, no meu trabalho é tal coisa, nos meus negócios é isso aqui, nas minhas finanças é essa coisa aqui, na minha saúde é tal coisa. Você pode, inclusive, fazer um plano para cada pilar da sua vida, tá? E aí vai ser incrível, tá ok?
E aí, Andréia, como é que eu vou fazer a questão de meta? Fica tranquilo que eu vou falar já já, tá certo? Então é isso. Se você tá gostando, tá fazendo sentido, não esquece de mandar aí um coraçãozinho pra eu saber que você tá gostando, né? Porque se não estiver gostando, a gente para já. Então manda o seu alô pra eu saber que você tá aí e manda o seu coraçãozinho pra eu saber que você tá gostando, tá ok? E eu vou começar a falar agora, gente, queria que você observasse bem, se possível, até tomasse nota do que realmente impede a maioria das pessoas de chegar ao final do ano com essa sensação incrível que a gente falou agora há pouco, de olhar para trás e falar assim, uau, que ano incrível. Então, a primeira coisa é porque as pessoas elas não têm clareza. Olha os coraçõezinhos chegando. Valeu, gente. Que bom que vocês estão gostando. Então, olha, eu já ia dar o melhor de mim. Agora eu vou dar duplamente o melhor de mim, tá ok? Então, o que significa? Gente, as pessoas não têm clareza. Eu já falei um pouco sobre isso. Quantas pessoas eu abordei nesse início de ano e perguntei, e aí, qual é o seu plano para esse ano? E a pessoa falou, olha André, sabe que eu não pensei nisso ainda. E eu até brinco e falo assim, quando que você vai pensar? O ano que vem? Né? Então, realmente, são coisas que a gente precisa ter clareza. Por isso que eu comecei falando o que precisa acontecer na sua vida até o final do ano, para que você tenha a sensação de que você evoluiu, que você cresceu, que a sua vida mudou, que as coisas realmente estão assim, tomando o rumo que você gostaria que elas tomassem. Então você tem que ter essa clareza. Se você não tiver essa clareza, o que vai acontecer é que você vai continuar na corrida dos ratos. Gente, vocês já ouviram falar em corrida dos ratos? Vocês já viram, né, aquelas gaiolinha que tem aquele hamster e ele gira, 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 e por mais que ele coloque velocidade, ele não sai do lugar, né? E às vezes a nossa vida está fluindo como aquilo ali. Você põe velocidade, você trabalha muito, você vive cansado, você vive estressado, você não tem tempo para nada, não tem tempo para ninguém e a coisa não acontece. Você entra ano e sai ano do mesmo jeito, ou na verdade não é nem do mesmo jeito, é pior, né? Porque a sensação de que você não evoluiu, ela te deixa numa situação assim, pior do que o que você estava antes, quando você estava ali, né, fazendo a mesma coisa todo dia igual, mas você ainda não tinha tido a percepção do quanto que você estava estagnado. Então, a cada ano que passa vai ficando pior, porque a sensação de estagnação, né, a sensação de não estar evoluindo, ela é realmente assim, terrível, né, e ninguém gosta, ninguém fica feliz com isso. No final das contas, vem sempre aquela frustração. Então, você precisa ter clareza, tá? E para você ter essa clareza, você começa respondendo o que eu acabei de te perguntar, tá bom? Outra coisa, gente, às vezes a pessoa até entende, né, o que ela precisa, às vezes ela até entende, né, o que ela quer, às vezes ela até tem essa clareza, mas ela não planeja, ela não vai lá e não coloca no papel. Eu sempre falo, coloca no papel, não existe planejamento na cabeça. E eu já escutei isso, falei com a pessoa, e aí, já planejou o seu ano? E a pessoa disse, tá tudo aqui na minha cabeça. E eu perguntei assim, porque a pessoa era minha amiga, né? E claro, eu queria ajudar essa pessoa, e eu falei assim, você tá querendo enganar quem? A você? Porque a mim não é. Aí a pessoa dá uma risadinha, realmente. Então, é isso, gente. Não adianta você tentar enganar a si mesmo, porque a mim não é, né? A mim você não está enganando, você está enganando a si mesmo com essa história de que meu plano está todo aqui na minha cabeça. O plano, ele tem que ir pro papel, ele tem que se materializar, tá? E a forma que você tem é essa. Aí de repente você fala, ai André, eu não sei fazer um plano. Eu nem tô te pedindo um plano ainda, tô te pedindo uma lista. Uma lista, você sabe fazer uma lista? Então faça uma lista de tudo aquilo que você quer realizar durante esse ano, para que você chegue ao final dele com essa sensação incrível aí, tá ok? Então faça essa lista, por favor. E a outra coisa, né? Eu até já falei um pouco aqui, você não escreve, então tem que materializar, tem que escrever. E depois, gente, é que você não visualiza. Sabe por que a maioria das pessoas, elas não conseguem ultrapassar o primeiro mês do ano com as suas resoluções em ação? Porque como elas não escrevem, elas não têm clareza e elas não visualizam, então o que acontece? A rotina, as obrigações, os compromissos do dia a dia vão roubando a sua atenção
e daqui a pouco você já perdeu o foco, né? Cai no esquecimento mesmo, porque você tem coisas que te cobram todos os dias, como mãe, como pai, como empresário, como funcionário, como estudante, como filho, né? Tantas coisas que você precisa fazer que aí você se perde e aquelas coisas ficam lá, paradas, estacionadas. E com isso você não consegue mais voltar, né, ao início. Com isso você não consegue mais retomar aquelas ações. Com isso você acaba esquecendo mesmo, né? Então é isso que realmente tem acontecido. E um dos motivos é porque você não visualiza. Você tem que visualizar. Porque se você visualiza, você não vai esquecer. Por mais ocupado que você seja, por mais que você tenha uma rotina intensa, por mais que você tenha uma vida cheia. Gente, eu tenho uma rotina intensa. Quem me acompanha nas minhas redes, quem trabalha comigo, quem está trabalhando, está me acompanhando de alguma forma, sempre fala: uau, André, eu não sei como que você consegue fazer tanta coisa, né? E ainda consegue fazer coisas assim que não estão relacionadas ao trabalho, né? As pessoas sempre me veem passando tempo com as minhas netinhas, que eu adoro, é uma coisa que me faz super bem. Sexta passada, inclusive, né, eu fiquei com a Alice, que estava viajando já há 30 dias, e ela veio pra cá e ela quis muito ficar comigo, então eu tive essa flexibilidade de cancelar minha agenda da sexta para ficar com ela. Isso só é possível se você realmente tiver um plano em ação, fluindo realmente de modo que você assim não se perca, né? Então, por favor, coloca em ação tudo o que a gente vai conversar aqui hoje, você vai ver assim uma grande diferença. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque nem sempre a minha vida foi assim. Nem sempre eu terminei o ano com essa sensação, uau, né? E eu preciso ser honesta com você. Já aconteceu comigo de alcançar 90% do meu plano. Já aconteceu de eu também concluir 100%. Já aconteceu de eu concluir mais coisas do que eu tinha planejado. E já aconteceu também de eu concluir 85%, 90%. Agora, seja honesto comigo. Faz diferença para você chegar ao final do ano com pelo menos 80% do seu plano concluído? Eu tenho certeza que faz a diferença muito grande na vida de muita gente que está me assistindo aqui agora, porque a maioria das pessoas, mais de 70% delas, e existem pesquisas comprovando isso, terminam o ano com nada do seu plano concluído, né? Com 0% do seu plano concluído. E isso realmente é muito frustrante, é muito desmotivador, e é por isso que às vezes as pessoas assim, elas estão trabalhando, o trabalho se tornou um fardo tão pesado que a pessoa não tem prazer em sair de casa para trabalhar. Parece que ela está saindo dali para o matadouro, né? Então, parece que está saindo de casa para ser punido, porque ele realmente não consegue fazer as coisas evoluir. E fazer as coisas evoluir, às vezes, é você trabalhar naquilo que você gosta. Mas para você fazer uma transição do seu trabalho para algo que você goste, que te dê prazer, você precisa se planejar. Porque você não pode simplesmente sair, parar o que você está fazendo e ficar sem fazer nada, porque você tem conta para pagar, você tem que sobreviver, você tem que se alimentar, você tem que se vestir, se calçar, tem que ter lazer, né? Então, realmente você precisa fazer um planejamento para tudo você tem que se planejar. Vocês devem ter acompanhado lá no meu canal do YouTube, onde eu falo de como você planeja uma viagem, porque muita gente diz que não viaja porque não tem dinheiro, e não é verdade. Eu provei lá no vídeo, né? Tem muita gente que não consegue se sintonizar com seu cônjuge, e na verdade é porque você não consegue, você não consegue se planejar junto com a pessoa que vive do seu lado, né? Então já mostrei pra vocês que muita coisa que não tá acontecendo na sua vida é falta de planejamento. Então, gente, por favor, vamos planejar. E como eu estava falando para vocês, nem sempre foi assim na minha vida. Eu já passei um grande período da minha vida terminando o ano com essa frustração. E é por isso que eu sei o quanto é ruim, o quanto é desgastante, o quanto é desmotivador, né? Só que eu entendi que eu precisava fazer algo diferente, gente. E eu nunca fui assim uma especialista em planejamento. Eu tenho horror a um monte de planilha, um monte de coisa para preencher, um monte assim, sabe? Não funciona dessa forma. Então, o que eu fiz? Eu vi que eu precisava fazer algo diferente, então fui buscar uma metodologia que se adaptasse ao meu perfil, né? Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. E eu consegui. Eu comecei a ler livros, assistir vídeos,
ver vídeos como esse que você está vendo agora e fui criando a minha própria forma de planejar, uma forma simples que qualquer pessoa consegue fazer, não precisa de muita coisa, basta uma caneta, um papel e boa vontade, né? Disposição, determinação para você fazer algo diferente na sua vida, tá ok? E eu fui criando, fui pegando uma coisinha daqui, outra dali, fui colocando em ação, tá, gente? Então, a dica número 1, não espere o plano perfeito para você começar. Começa a planejar hoje com o que você tem, né? Eu te dei a dica no início de você criar uma lista, te dei uma base de como que você vai criar essa lista. Se você perdeu, depois você volta lá no início desse vídeo, porque é super importante. E foi assim que eu comecei a me planejar e as coisas começaram a acontecer pra mim. O legal é que eu fui vendo a coisa fluir, então fui me empolgando, fui ajustando, fui melhorando, tá, gente? Então, dica número 2, você começa, tá? Por mais que você não se sinta pronta, não se sinta preparada, não saiba exatamente o que fazer, comece. Porque no caminho é que você ajusta o plano. Não existe plano perfeito quando ele é concebido. O plano ele é aperfeiçoado no caminho, ok? Então não se preocupe se você determinar alguma coisa hoje, com o tempo você vê que precisa dar um ajuste, modificar, alterar, tá? Então não se preocupe com isso. Não fique esperando, não, primeiro eu tenho que ter o plano perfeito, saber minuciosamente como as coisas vão acontecer. Não existe isso. As coisas vão tendo mais clareza no percurso, tá bom? Então você precisa começar. Então comece hoje. Quando terminar esse vídeo, você já coloca em prática tudo que eu te coloquei aqui, tá certo? Bom, gente, e aí foi assim, as coisas começaram a dar certo, eu comecei a entender melhor, comecei a me aperfeiçoar, comecei a criar o hábito de me planejar, e isso foi incrível. Hoje eu me considero uma pessoa assim super planejadora, mas nem sempre foi assim, porque eu não me adequava às sugestões que eu via de planejamento, elas eram muito complexas, né? E meu cérebro não funciona assim. Se você é uma pessoa super sistemática e detalhista, ótimo, mas não é o meu caso. Eu sou aquela pessoa mais mão na massa, sabe? Então, assim, eu fui criando meu próprio modelo de planejamento e deu super certo, tá? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês de como que é o meu planejamento. Primeira coisa, eu faço aquela lista que eu te falei no início do vídeo, tá? Eu pego e coloco tudo que tem que acontecer na minha vida até o final do ano, para que eu tenha aquela sensação super incrível de falar, uau, que ano, tá? Então coloque aí essa lista, coloca tudo que vier na mente, tá? Não fica julgando não, isso não, não, isso aqui é muito difícil, não, mas isso aqui eu acho que eu não consigo esse ano. Para com isso, coloca tudo, coloca no papel e pronto, ok? Não fica escolhendo não, coloca no papel o que você quer que aconteça. Ok? Você vai ter clareza de tudo isso, é no passo a passo, é no dia a dia. Depois que você elaborou essa lista, você vai dividir cada uma das metas, tá? Em blocos menores, porque aqui você colocou o que é para acontecer em um ano, e é aí que a maioria das pessoas se perde no caminho. Porque algo que você colocou para acontecer em um ano, gente, não vai acontecer em uma semana, não vai acontecer em um mês, não vai acontecer em um dia, vai acontecer em um ano se você realmente se colocar em ação, certo? Só que a maioria das pessoas, elas fazem isso, elas colocam a meta pro final do ano e como a meta não acontece, né, assim da noite pro dia, a pessoa, não, acho que esse negócio não é pra mim e desiste, tá? Então não é assim que funciona. Então você vai pegar essa meta anual e vai dividir em 4 pedaços, né, que são os trimestres. Então o que eu tenho que fazer nesse trimestre para que no final do ano eu tenha esse resultado? Aí eu coloco lá. No segundo trimestre, no terceiro e no quarto, ok? De uma forma resumida, tá, gente? Não precisa colocar mínimos detalhes ainda não, uma forma resumida, ok? Depois você vai pegar esse primeiro trimestre, os outros você vai deixar de ladinho por enquanto. Você vai pegar o primeiro trimestre e vai dividir em meses, tá? Então o que eu preciso fazer no janeiro, no fevereiro e no março, para que no final desses 3, né, desse trimestre, eu consiga concluir o que eu estabeleci para ele, ok? Depois você divide em semanas. E por último, divide em dias. E aí que tá a grande sacada, gente. Olha, é aí porque as coisas, elas acontecem no hoje, é no agora, não é no amanhã e nem no que passou. É no agora, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai eleger diariamente quais são as 3 principais ações que você tem que executar para que no final de um ano você chegue naquele seu objetivo. E sabe por que aí que tá o pulo do gato?
É o seguinte, porque a maioria das pessoas, elas ficam assim, sabe? O dia inteiro ocupada, fazem um monte de coisas, mas se você for avaliar, nenhuma dessas coisas está ligada diretamente à meta. Então, consequentemente, a pessoa não vai alcançar, porque ela está super ocupada, mas ela não está produzindo nada. Então, existe uma grande diferença entre estar ocupado e estar produzindo. Você já entendeu qual é a diferença? Se você entendeu, manda um coraçãozinho aí para eu saber que você entendeu que estar ocupado não é a mesma coisa de estar produzindo, tá? E é por isso que você pode trabalhar muito, muito, muito mesmo, exaustivamente, muitas horas por dia, mais de 8 horas por dia, e não alcançar os seus objetivos, porque você só está ocupado, você não está produzindo, tá? Então a grande diferença é essa. Produzindo é quando você realmente está fazendo pequenas ações diárias que somadas vão te levar àquele objetivo, tá certo? Então, se você continuar se ocupando com coisas que não estão alinhadas a isso, sinto muito, não vai funcionar, né? Então, você vai estar continuando fazendo mais do mesmo, querendo resultados diferentes, e a coisa não acontece assim. Tá entendido? Tá claro? Tá fazendo sentido para você? Comenta aí pra mim se tá fazendo sentido. Coloca aí sim, está fazendo sentido para eu saber que você tá assim, caindo fichas aí. Uau, agora eu tô entendendo por que as coisas não estão fluindo, tá bom? Manda aí para eu saber. Sim, tá fazendo sentido, ok? Bom, gente, então é basicamente isso. A grande sacada realmente é você fazer um planejamento maior, dividir em pequenos blocos. E tem mais uma coisa, tá, gente? Você pega imagens que representem o seu objetivo, né? Cada um deles, e monta um quadro, tá? Um quadro de imagens. E coloca esse quadro em locais que você tem uma visualização deles, tá? Eu coloco na proteção de tela do meu celular, na proteção de tela do meu computador, tá? Você pode imprimir. Você vai colocar assim no local onde você acorda de manhã, já abre os olhos e já vê, tá? Porque assim você nunca vai esquecer. Por mais que você comece a sair do caminho, você olha e fala, opa, peraí, desse jeito eu não vou chegar nisso aqui que eu tô querendo. E aí você realinha o seu plano, tá? O interessante é você ter essa flexibilidade, é entender que por mais que você caia, você pode se levantar e continuar. Né? Só que a maioria das pessoas, não, quando elas percebem que elas saíram um pouco do rumo, aí elas desistem de vez. Não, você volta para o caminho. Se precisar, você reajusta o plano, você só não pode desistir do plano, tá ok? E também não pode ficar se iludindo, faz um plano e as suas ações não tem nada a ver com aquele plano, né? Aí não vai funcionar, tá? Se você não tiver com as suas ações diárias alinhadas com o seu planejamento, infelizmente não vai funcionar. Tá fazendo sentido para você? Gostou dessa aula? Achou legal? Fez sentido? Quais foram as fichas que caíram? Comenta aqui que eu quero saber que fichas caíram, tá ok? E se você quer ver um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho uma série de vídeos falando sobre como você planejar em casal, falando sobre como você planejar uma viagem, mesmo que você hoje ache que não tem condições financeiras para isso. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Eu gravei vários vídeos falando sobre planejamento, eles estão no meu canal do YouTube. E se você quiser conhecer um pouco mais, é só você mandar um direct pedindo o link do canal que eu vou mandar para você. Você vai ver essas aulas que tem lá também, vai começar a aprender a planejar com seu cônjuge, planejar a viagem dos seus sonhos, tá? Você não precisa ser rica para poder fazer as viagens do seu sonho, não. Você só precisa saber se planejar, né? E tem muito mais lá, tá certo, gente? Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. E eu quero agora pedir para vocês deixarem um feedback, o que vocês acharam, né? Lá no meu post, tem um post anunciando essa live, né? Então eu quero que você vá lá nesse post e comente o que você achou, fez sentido? Quais as fichas que caíram? Isso te ajudou, né? Comenta lá que eu quero saber, tá ok? E fica ligado aí no meu Instagram, no meu Facebook, porque vai ter muito mais sobre esse assunto, tá certo? Então, a gente se vê por aí. Um beijão e até a próxima!